Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição dessa terça-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. E nesse vídeo vamos falar principalmente sobre Maracanã. Ontem o Vasco conseguiu na justiça, né? A justiça determinou que o Vasco pode sim jogar sua partida contra o Sport Recife no estádio do Maracanã. E isso tá dando um chororô, tá dando um bafafá, tá dando um mimimi danado, principalmente lá na dupla Fla-Flu, né? Que nesse momento são os síndicos do Maracanã. Eles têm ali o direito de gerir o Maracanã de forma provisória, mas não são donos de nada, né? E a própria justiça deixou isso claro, que eles não são donos de nada, e a justiça inclusive ameaçou multar o consórcio Maracanã, multar o Flamengo, caso não cumpram, né, o que foi determinado. Então, tem bastante polêmica aqui para a gente conversar depois da vinheta. A gente vai falar também sobre 777, né? Ontem tivemos atualizações importantes sobre 777. Vamos falar rapidinho também sobre a partida de amanhã contra o Novo Horizontino. O Vasco já está em São José do Rio Preto, cidade onde vai ficar hospedado até a partida, né? Até o horário da partida ali contra o Novo Horizontino. Então, depois da vinheta a gente começa. Antes eu conto com você, deixando aquele like que é importante e também se inscrevendo aqui no canal. Tamo junto e rodou a vinheta. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começa com o recado do OneFootball. Você que é apaixonado por futebol tem que ter o aplicativo OneFootball no seu celular. Lá você tem acesso na palma da sua mão à tabela da Série A, Série B do Campeonato Brasileiro, todas as informações, artilheiros, próximos jogos, enfim, tudo o que você precisa saber. E você ainda pode acompanhar futebol ao vivo e de graça. O OneFootball transmite vários campeonatos europeus pelo mundo e agora transmite também o campeonato chinês. Para você baixar gratuitamente, o link está aqui na descrição do vídeo e também no QR Code que apareceu agora na sua tela. Você aponta a câmera e baixa de graça. Bom, e a gente começa falando aqui sobre Vasco e Novo Horizontino, né? O Vasco tem esse duelo amanhã pelo Campeonato Brasileiro Série B, partida às 9h30 da noite, né? E o Vasco viajou ontem para São José do Rio Preto, que é uma cidade que fica do lado de Novo Horizonte, né? A cidade de Novo Horizonte tem poucas opções de hotel, não tem aeroporto, por isso o Vasco vai ficar na cidade de São José do Rio Preto. O Vasco desembarcou ontem, no início da madrugada, ali por volta de 00h30, 1h da manhã, no aeroporto de São José do Rio Preto. O Vasco pegou um voo até Belo Horizonte, né? Um voo até Confins, e de Confins pegou um outro voo até a cidade de São José do Rio Preto, onde o Vasco desembarcou ontem por volta de 1h da manhã. Foi cerca ali de 4, 5 horas de viagem, né, que os jogadores do Vasco encararam até chegar em São José do Rio Preto. O horário avançado, né, acabou atrapalhando ali a chegada de muitos torcedores no aeroporto, mas alguns torcedores ainda compareceram, tiraram fotos ali com os jogadores do Vasco, principalmente o Nenê, que foi o mais solicitado ali, né, pelos torcedores. E o Vasco vai passar todo o dia de hoje, né? Vai treinar também na cidade de São José do Rio Preto e vai para Novo Horizonte, que é cerca de 1h de São José do Rio Preto, apenas amanhã, horas antes da partida, né? O Vasco sai do hotel em São José, pega ali 1h de viagem mais ou menos até a cidade de Novo Horizonte. Então é uma logística cansativa, né? Série B, meu amigo, é isso aí, é logística mesmo maluca, logística cansativa, e os jogadores do Vasco estão passando aí por todas essas experiências, né? E a gente deseja aqui uma boa sorte para o Vascão amanhã, que o Vasco consiga mais uma vitória importante, vitória inclusive que pode dar a liderança ao Vasco dependendo do resultado de hoje do Cruzeiro, né? O Cruzeiro joga, só conferir aqui se o Cruzeiro joga hoje mesmo, mas eu acho que é hoje. O Cruzeiro joga hoje, isso mesmo, 9h30 da noite contra o Sport Recife. Então, se o Cruzeiro tropeçar e o Vasco vencer a sua partida amanhã, o Vasco assume a liderança do campeonato. Bom, e agora aqui a gente fala de Maracanã. Cara, ontem, se você acessou a internet ontem, você viu, né? Um chororô, um mimimi, rapaz, uma coisa que chegou a ser engraçada, né? Principalmente da parte aí da torcida do Flamengo, dos dirigentes do Flamengo, estão esperneando, estão falando que não querem mais o Maracanã, que vão construir um estádio. Eu tô aqui, se precisar de uma ajuda aí para doar um tijolinho para construir o estádio,
Eu dou 5 reais aí para ajudar vocês. Pelo amor de Deus, é muita conversa para boi dormir, né? Mas enfim, o que a gente tem de fato é o seguinte: uma decisão judicial determinou na noite de ontem, né, segunda-feira, que o jogo entre Vasco da Gama e Sport Recife, no dia 3 de julho, pela Série B do Campeonato Brasileiro, será realizado no Maracanã. O Vasco havia acionado a justiça na última sexta-feira após o imbróglio, né, ali entre Vasco e a concessionária Fla-Flu, que administra provisoriamente o estádio do Maracanã. A justiça determinou uma multa de 2 milhões de reais caso o consórcio Maracanã não cumpra essa decisão judicial. Então, a justiça ameaçou aí multar o Flamengo, né? Porque o Flamengo que tem ali a permissão de ser o síndico do Maracanã. O Fluminense é só um inquilino mesmo que está ali de bucha. Então a multa será ali de 2 milhões ao Flamengo caso descumpra, né, essa decisão judicial. E aqui, meu amigo, vem a palmada de mão aberta, porque a decisão do juiz Alessandro Oliveira Félix, da 51ª Vara Cível do Tribunal do Rio de Janeiro, afirmou que o Maracanã é um bem público do Rio de Janeiro e que o Flamengo, administrador do local ao lado do Fluminense e réu nessa ação, é um mero permissionário do complexo e não o proprietário. Isso mesmo, o juiz na sua decisão disse o seguinte para o Flamengo, trazendo aqui para o português claro: meus amigos, vocês só tomam conta disso aí, você é só o síndico do prédio, você não é o dono do condomínio não, você é só o síndico, você só tem que tomar conta, você não é o proprietário de nada. Então se o Vasco quer alugar, vai pagar as taxas, você tem que ceder ao Vasco. Não tem muito que você possa fazer nessa situação. Nessa decisão, o juiz aponta que o Vasco deve pagar ali o aluguel de 250 mil reais, o mesmo que o Vasco pagou no jogo contra o Cruzeiro. O juiz considerou que essa é uma tarifa justa para o Vasco utilizar o estádio do Maracanã. O Vasco havia solicitado nessa mesma ação que o Vasco tivesse ali as mesmas condições do Fluminense, né, pagando apenas 90 mil. Isso não foi aceito pelo magistrado. O Vasco terá que pagar 250 mil pelo aluguel. O Vasco, inclusive, já solicitou a formalização da alteração do local da partida para a CBF e está tomando aí as providências necessárias para antecipar e começar logo essa venda de ingressos para essa partida contra o Sport no domingo no Maracanã. E como eu disse no começo do vídeo, o juiz determinou que, caso o Flamengo, que é o permissionário do consórcio Maracanã e réu nesse processo, não cumpra essa decisão judicial, o clube terá que arcar uma multa no valor de 2 milhões de reais. Então, assim, o recado está bem claro, né? Ficou muito claro. Flamengo e Fluminense podem se achar donos ali do Maracanã, mas eles não são donos do Maracanã. Eles são apenas ali, vou usar mais uma vez, trazendo para o português aqui mais informal, né? São os síndicos, eles que tomam conta, eles são os permissionários, mas no contrato do Maracanã está lá que qualquer clube do Rio de Janeiro, desde que pague as suas taxas, desde que pague ali o valor do aluguel, tem o direito de jogar se não tiver uma outra partida marcada no dia. Então não dá para entender esse choro, esse mimimi, esse desespero, essa esperneação, né, da dupla Flamengo e Fluminense. Meu amigo, não tem jogo no dia, o Vasco quer alugar o estádio, vai alugar e pronto, acabou. Mas que tá divertido ver o desespero e a torcida do Flamengo espernear por conta disso, tá divertido, cara. Assim, eu tô me divertindo. Eu só quero que eles cuidem do gramado. Deixa a grama paradinha, bem verdinha, cuida direitinho da grama, porque os meus operários da colina, meu amigo, no domingo vão desfilar o seu futebol no Maracanã. Enfim, o Vasco já publicou, inclusive, uma nota oficial confirmando, né, esse jogo no Maracanã e informando que em breve vai começar aí a venda dos ingressos. A nota oficial do Vasco diz o seguinte: o Vasco da Gama informa que, por decisão judicial, o jogo contra o Sport Recife no próximo domingo, dia 3, às 4 horas da tarde, foi confirmado para o estádio do Maracanã, como pleiteava o clube e ansiava sua torcida. O Vasco da Gama já solicitou a formalização da alteração do local da partida para a CBF. O Vasco da Gama está tomando as providências necessárias para a operação do jogo. Então, falta apenas a CBF realmente confirmar, né, a transferência do jogo de São Januário para o Maracanã e aí o Vasco começar a venda dos ingressos, que aí não tem mais volta, né? O jogo vai ser realmente no Maracanã. O Flamengo promete recorrer, então devemos ter aí mais alguns capítulos, né, em relação a isso. É muito choro, meu amigo, é muito choro. Bom, mudando o assunto aqui rapidinho antes de eu ir embora, vou falar de 777, que ontem o Vasco divulgou uma nota oficial
informando, né, que as assinaturas dos contratos já foram realizadas pelo Vasco e pela 777 e que os contratos da possível compra de 70% da SAF do Vasco pela 777 já foram enviados para a comissão, que vai analisar e vai dar um parecer favorável ou não, né, à venda de 70% da SAF vascaína para a 777. O Vasco trabalha aí com a data de 23 de julho para realizar a votação à AGE, que vai definir a venda ou não para 777 de 70% do futebol do Vasco. Então, teremos um mês aí, meu amigo, bastante agitado também. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!